Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a sequência 4, as aulas 7 e 8, sequências recursivas. Quem é o próximo termo? Objetivos de aprendizagem: construir um fluxograma com os passos que permitam identificar os próximos termos em uma sequência numérica ou figural recursiva e resolver problemas que envolvam a identificação dos próximos termos de uma sequência recursiva por meio de um fluxograma. Estamos na apostila Aprender Sempre, na página 107 do volume 3. Habilidades: identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguintes. E identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números seguintes. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! Atividade 1. As sequências recursivas são aquelas que é possível identificar os próximos termos a partir de seus respectivos antecessores. Então, na sequência recursiva, eu preciso dos termos anteriores. Para isso, precisamos seguir alguns passos. Observe a seguinte sequência numérica recursiva: 14, 22, 30, 38 e 46. O que está acontecendo nessa sequência? Pergunta A: qual é o 14º termo dessa sequência e o 15º termo dessa sequência? Do 14 para o 22, pulou quanto? 8. E do 22 para o 30, somou quanto? 8. E do 30 para o 38, somou 8. Então, agora eu quero o 14º termo e o 15º termo. Então, vamos lá. A sequência é formada por termos que, a partir do segundo, são obtidos pela soma do anterior com 8. Desse modo, para obter o 14º, basta eu continuar a sequência. Eu sei que A5 é 46, A6, 54, A7, 62, A8, A9, assim por diante. Então, o 14º termo é 118 e o 15º termo é 126. Então, eu tenho que ir somando de 8 em 8. Se eu parei no A5, eu tenho que continuar. A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, 13, 14. Depois o A15. B. Construa um fluxograma contendo o passo a passo dessa sequência recursiva. Então, vamos lá, uma possível resposta. Primeiro, determine um valor n para a quantidade de termos da sequência. Depois, observe os termos já presentes na sequência e identifique que a regularidade presente nela é a de cada termo a partir do segundo é obtido pela soma do antecessor com 8. E depois, escreva 14 como o primeiro termo da sequência. E depois, some 8 ao primeiro termo. Depois, escreva o valor encontrado como o próximo termo da sequência. Repita os dois passos anteriores para todos os termos da sequência até o da posição n. E escreva os valores encontrados na sequência. Por último, a sequência formada contém os primeiros n termos da sequência. Isso vale para qualquer valor atribuído a n. 2.
Felipe desenhou a seguinte sequência de estrelinhas. O primeiro eu tenho 2 estrelinhas. O segundo eu tenho 5 estrelinhas, ó, 3, 4, 5. O terceiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 estrelinhas. O quarto termo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu tenho 11 estrelinhas. A. Construa um fluxograma com os passos que permitam identificar a quantidade de estrelinhas em qualquer posição da sequência de figuras construída por Felipe. Então, o primeiro é 2 estrelinhas, depois 5, 8 e depois 11. Fazemos um fluxograma, então. Uma possível resposta. Determine um valor n para a quantidade de termos da sequência de estrelinhas. Depois, observe os termos já presentes na sequência de estrelinhas e identifique que a regularidade presente nela é a de que cada termo, a partir do segundo, é obtido pela soma do antecessor com 5. Então, é um número mais 3. Minto, é 3. Depois, desenhe 2 estrelinhas como o primeiro termo da sequência. Some 3 a quantidade de estrelinhas do primeiro termo. Depois, escreva o valor encontrado como o próximo termo da sequência. E repita os 2 passos anteriores para todos os termos da sequência figural até o da posição n. Por último, a sequência formada contém os primeiros n termos da sequência figural. Isso vale para qualquer valor atribuído a n. B. A partir do passo a passo desenvolvido no fluxograma no item A, desenhe e pinte as estrelinhas que estarão na 8ª posição dessa sequência figural. Então, quantas estrelinhas tem na 8ª posição? Vamos lá, 8ª posição. 1 posição, 2 posição, 3, segunda posição, 8, 11, 14, 17, 20 e 23. Então, a 8ª posição temos 23 estrelinhas. E quantas estrelinhas terá a 12ª posição e a 13ª posição? Contando de 3 em 3, vemos então que a 12ª posição temos 35 estrelinhas. E a 13ª posição é o 35 mais 3, que dá 38 estrelinhas. 3. Edilson organizou os passos para encontrar os 3 primeiros termos de uma sequência numérica recursiva em um fluxograma. Observe como ficou. Escolha um número entre 100 e 200. Some os algarismos do número escolhido. Depois, a soma é um múltiplo de 3? Se sim, vai para esse passo. Se não, volta. Vamos dizer que a soma é um múltiplo de 3. Então, sim. Escreva um número como primeiro termo da sequência. Depois, some 9 a esse número. Depois, escreva esse número como segundo termo da sequência. Depois, soma 9. E depois, escreva esse número como o terceiro termo da sequência. E assim sucessivamente. Então, olha aqui. Então, ele tem que ser múltiplo de 3 e eu tenho que sempre somar o quê? 9. Então, uma possível resposta. A. Encontre os 3 primeiros termos de uma sequência formada pelo fluxograma construído por Edilson. Uma possível resposta pode ser 102, 111 e 120. É múltiplo de 3 e eu vou somando 9. 102 mais 9, 111. 111 mais 9, 120. B. Construa um fluxograma com os passos para obter os n primeiros termos da sequência obtida no item A.
Então, um possível fluxograma é: determine um valor n para a quantidade de termos da sequência. Depois, observe os termos já presentes na sequência do item A e identifique que a regularidade presente nela é a de que cada termo a partir do segundo é obtido pela soma do antecessor com 9. Então, o anterior mais 9. Escreva o valor escolhido entre 100 e 200 como o primeiro termo da sequência. Some 9 ao primeiro termo. Depois, escreva o valor encontrado como o próximo termo da sequência. Repita os dois passos anteriores para todos os termos da sequência numérica até o da posição n e escreva os valores encontrados em sequência. A sequência formada contém os primeiros n termos da sequência. Isso vale para qualquer valor atribuído a n. C. Qual é o 18º termo da sequência encontrada no item A? Então, eu quero o 18º termo e depois eu quero o 20º termo. Não tem que sempre ir somando? Então, vamos lá. O 18º termo é o 255 e o 20º termo é 273. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.